Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Já chega deixando o like e se ajeitando aí, porque hoje o papo tá quente. Segunda-feira, começando daquele jeito com vitória do Mengão em cima do Palmeiras e um clima de bastidor pegando fogo. Então bora se ligar em tudo que rolou, porque tem muita informação, muita treta e, claro, aquela resenha boa que só a gente faz aqui. Primeiro vamos falar da zoeira, porque o Flamengo não perdeu tempo. Assim que o apito final rolou, a conta oficial do clube foi lá e cutucou direto a presidente do Palmeiras. Lembra daquele vídeo onde ela falava: "Não dá pra perder pênalti"? O gol é muito grande, pois o Flamengo resgatou o áudio, colocou em cima de um pênalti perdido pelo Palmeiras e emendou com o Arrascaeta batendo com categoria e abrindo o placar. A galera foi à loucura, mas claro, isso aí gerou confusão bate-boca e até acusação de mentira nos bastidores. E por falar em confusão, o clima esquentou feio depois da partida. O diretor do Flamengo, José Botto, deu entrevista na zona mista e soltou que um dirigente do Palmeiras teria invadido o vestiário do árbitro reclamando da arbitragem. Segundo ele, teve pênalti mal marcado, outro que não foi dado pisão, que era para cartão e muito mais. Só que o Anderson Barros, que comanda o futebol do Palmeiras, ficou pistola e rebateu na hora dizendo que se isso foi dito, o Botto é mentiroso. Chamou mesmo sem rodeios? Clima de guerra. Enquanto isso, tem preocupação séria com o Gerson. O jogador saiu do jogo com dores no joelho, precisou de atendimento gelo e mesmo após o retorno ao Rio, continuava mancando bastante. O pessoal do Flamengo tá de olho porque, além da importância dele pro time, ele também tá na pré-lista do novo técnico da seleção brasileira. Sim, Carlo Ancelotti chegou ao Brasil e vai fazer hoje a sua primeira convocação como comandante da Amarelinha. Então, se o Gerson estiver lesionado, o clube vai precisar enviar um laudo médico justificando a ausência. Vamos torcer para não ser nada grave. Aliás, são 6 os jogadores do Flamengo na pré-lista do Ancelotti: Pedro, Danilo, Wesley, Gerson, Alexandro e Léo Ortiz. Tem chance de boa parte deles aparecerem hoje à tarde, quando sair a convocação oficial. E claro, o Flamengo vai marcar presença nessa cobertura. Todo mundo de olho para ver quem do rubro-negro vai vestir a camisa da seleção. Voltando para o jogo, se a gente for analisar friamente, o primeiro tempo foi fraco. Nenhuma das duas equipes conseguiu se impor. Jogo truncado, pouca criatividade. Mas no segundo tempo, o cenário mudou, e muito por conta da entrada do Michael. Quando ele entrou, deu outra cara ao time. Foi pra cima, explorou o fundo, puxou marcação, criou espaço. E foi assim que o Flamengo começou a sufocar o Palmeiras. Até que veio o pênalti sofrido pelo Luiz Araújo com a Arrascaeta convertendo e, na sequência, Ayrton Lucas ampliando numa linda jogada. Com essa vitória, o Flamengo chegou aos 21 pontos, só um atrás do Palmeiras, que é o líder com 22. O Cruzeiro vem logo atrás com 20 e o Red Bull Bragantino tem 17, mas ainda joga nesta rodada contra o Juventude lá em Bragança Paulista. Ou seja, a tabela tá embolada. E o detalhe é que no próximo fim de semana tem confronto direto entre Palmeiras e Cruzeiro. Se o Flamengo fizer a lição de casa contra o Fortaleza, pode terminar essa rodada na liderança do Brasileirão. Falando no Fortaleza, o clima por lá também não tá dos melhores. O técnico Juan Pablo Vojvoda deu uma entrevista coletiva que parecia um desabafo, cabisbaixo sem palavras, deixou no ar que tem algo estranho nos bastidores, talvez até clima de panela. Mas como a gente sempre diz, isso não entra em campo. Não dá pra contar com crise alheia. O Mengão precisa entrar focado, fazer o dever de casa e garantir os 3 pontos. Jogo se ganha jogando e o que importa é o que acontece nos 90 minutos. Hoje pela manhã, o elenco já se reapresentou e tem treino marcado para preparar o time visando o próximo compromisso na Libertadores, que é decisivo. O duelo é contra o Deportivo Táchira e uma vitória pode colocar o Flamengo na liderança do grupo, dependendo do resultado de LDU contra o Central Córdoba. Terminar em primeiro garante vantagem nas oitavas, com o segundo jogo sendo no Maracanã. Isso pode ser fundamental lá na frente, então o foco tem que ser total. E mais tarde tem convocação da seleção. E a expectativa é grande para ver quais jogadores do Flamengo vão ser chamados pelo Ancelotti. Com a chegada do novo técnico, começa uma nova era na seleção e o torcedor rubro-negro tá ligado, torcendo para os nossos representantes ganharem espaço com a amarelinha? Beleza, vamos continuar essa resenha insana, porque ainda tem muita coisa pra gente trocar ideia sobre essa fase do Flamengo, os bastidores pegando fogo e os próximos desafios que vem aí.
E o torcedor, tá ligado, tá vivendo cada detalhe com intensidade, porque o momento é decisivo em todas as frentes. Campeonato Brasileiro, Libertadores e agora também com a presença rubro-negra cada vez mais forte na seleção brasileira. Depois da vitória sobre o Palmeiras, o clima dentro do elenco é o melhor possível. Dá pra sentir o alívio e ao mesmo tempo a confiança aumentando. Não foi só pelos 3 pontos, foi pela forma como o time jogou na segunda etapa. A entrada do Michael realmente mudou o ritmo da partida, mas não dá para ignorar o desempenho coletivo. O Flamengo mostrou maturidade, soube controlar o jogo, aproveitou as chances e foi cirúrgico. Isso é coisa de time que tá começando a ganhar, corpo começando a entender que para ser campeão precisa se impor nas horas decisivas. E bater o Palmeiras nunca é fácil, ainda mais em um confronto direto que mexe com a parte de cima da tabela. No vestiário depois do jogo, os jogadores se abraçaram muito, o ambiente era de missão cumprida. O Arrascaeta, que voltou a ser decisivo, falou com os companheiros sobre a importância de manter o foco e seguir crescendo jogo a jogo. O Ayrton Lucas também foi bastante exaltado tanto pelo gol quanto pela consistência defensiva. Ele vem se tornando uma peça fundamental no esquema do Tite. Aliás, falando no Tite, o técnico também tá mais solto, mais confiante. Ele sabe que precisa mostrar resultado rápido e vitórias como essas são fundamentais não só na tabela, mas também para consolidar o trabalho dele. Nos bastidores, a direção do Flamengo acompanha tudo com atenção. Além da situação do Gerson, que ainda vai passar por mais exames para ter um diagnóstico definitivo, o departamento médico também monitora outros atletas que vêm sentindo o desgaste da sequência pesada de jogos. O calendário brasileiro é cruel ainda mais para quem disputa várias competições ao mesmo tempo. Por isso, o clube está investindo pesado em tecnologia, recuperação, fisiologia. Cada detalhe conta, cada minuto de descanso faz a diferença. E, claro, não dá para deixar de falar do Ancelotti. A chegada do italiano balançou o noticiário esportivo e deixou a torcida empolgada. Ele chegou com toda aquela pompa de técnico multicampeão na Europa e agora vai comandar a seleção brasileira pela primeira vez. É um novo ciclo que começa e o mais interessante é que vários jogadores do Flamengo estão diretamente envolvidos. Não é à toa, o Flamengo hoje tem uma das bases mais fortes do futebol sul-americano. E com o nível de atuação que esses caras vêm apresentando, seria até injusto se eles não fossem lembrados. No entorno do clube, a torcida tá em êxtase. O Maracanã nos últimos jogos tem sido um caldeirão. E quando o time joga bem, quando o resultado vem, a galera se entrega ainda mais. Teve mosaico, teve faixa provocando o rival, teve muita cantoria. O clima é de quem acredita que 2024 pode ser o ano da virada, depois de temporadas em que o Flamengo chegou perto, mas não conseguiu consolidar a hegemonia. Agora com o elenco encorpando os reforços mostrando serviço e a molecada da base ganhando espaço, o sentimento é de que dá para sonhar alto. O próximo compromisso na Libertadores contra o Deportivo Táchira é um daqueles jogos onde o Flamengo precisa mostrar que aprendeu com os erros. Não dá pra vacilar. O grupo está equilibrado e qualquer tropeço pode custar caro. O foco tem que ser total. O time deve ir com força máxima e o torcedor quer ver intensidade do primeiro ao último minuto. Não pode entrar relaxado, não pode dar brecha. É jogo pra ganhar, pra garantir a liderança e de quebra dar um recado pros adversários. O Flamengo tá de volta e com força. Voltando ao Brasileirão, o cenário é promissor. Como já foi falado, se o Cruzeiro vencer o Palmeiras e o Flamengo fizer a parte dele contra o Fortaleza, a liderança vem. E isso no meio da temporada tem um peso simbólico muito forte. Mostra que o trabalho tá no caminho certo, dá moral, atrai ainda mais confiança pro elenco. O calendário tá puxado, mas o time tem elenco pra rodar, tem banco forte, tem opções no ataque e na defesa. O Tite precisa saber dosar, mas também precisa manter a espinha dorsal funcionando. A consistência defensiva, que era um problema nos últimos anos, parece estar se resolvendo. A zaga vem bem, os laterais participando ativamente, o meio-campo marcando forte e criando com inteligência. E olha só, não dá pra deixar de mencionar o que aconteceu fora de campo com essa história da postagem do Flamengo zoando a Leila. Foi provocação, foi. Mas foi também uma sacada de marketing genial. Viralizou, gerou engajamento, movimentou a torcida. E é assim que funciona no futebol moderno. O torcedor quer se sentir parte, quer ver o clube provocando, respondendo, mostrando personalidade. Mas claro, tudo dentro de um limite de respeito. Agora,
Quando a presidente do rival vai a público falar que não pode perder pênalti e o time dela perde um pênalti decisivo, é claro que isso vai ser usado. E o Flamengo esperto, como sempre, aproveitou. Por outro lado, a resposta do Palmeiras foi forte. A entrevista do José Botto pegou mal entre os dirigentes paulistas, que reagiram com veemência. Chamar o cara de mentiroso publicamente mostra o quanto o clima tá pesado. Mas isso é o futebol brasileiro. Rivalidade à flor da pele, bastidores fervendo e muita coisa sendo discutida fora das quatro linhas. O importante é que dentro de campo o Flamengo tá fazendo a parte dele. E é isso que importa pro torcedor. O resto é barulho. No meio de toda essa confusão, quem tem se destacado muito é o Luiz Araújo. O cara tá jogando muito. Tem sido regular participativo e no último jogo foi crucial na construção das jogadas. Tá com confiança, tá chamando o jogo. E isso tem ajudado muito o time, principalmente nas transições. Ele tem velocidade, tem habilidade e vem sendo um diferencial nos últimos jogos. Se continuar nesse ritmo, vai começar a ser observado de perto, até pelo Ancelotti. Fica de olho. O Pedro também merece menção. Mesmo não tendo feito gol contra o Palmeiras, ele segurou a defesa, abriu espaço, foi importante taticamente. E isso muitas vezes passa despercebido. Nem sempre o artilheiro vai brilhar com bola na rede, mas a presença dele lá na frente já muda completamente a forma como o adversário se comporta. E com a Arrascaeta voltando a jogar bem com o Everton, Ribeiro reencontrando espaço e com o Bruno Henrique ainda tentando retomar o ritmo ideal, o Flamengo vai ficando cada vez mais perigoso no setor ofensivo. No banco, o ambiente também é positivo, os reservas sabem que vão ter chances, sabem que o rodízio é necessário, e isso motiva, todo mundo quer jogar, claro, mas o espírito coletivo está prevalecendo, e isso é mérito do Tite, que conseguiu, aos poucos, transformar um elenco talentoso, mas às vezes disperso em um grupo focado que entende a importância de cada partida. Não tem jogo fácil, e eles sabem disso. Agora é aguardar a convocação da seleção, torcer para que os jogadores do Mengão estejam entre os escolhidos e que o Gerson consiga se recuperar. Ele é peça-chave nesse time, tem qualidade de sobra e pode fazer diferença tanto no Flamengo quanto na seleção. O torcedor vai ficar na expectativa porque ver o Mengão representado no time canarinho é motivo de orgulho. Para fechar o torcedor, tem que manter os pés no chão, mas o coração lá no alto. A fase é boa, o time tá crescendo e a tabela pode sorrir nas próximas rodadas. Com o Maracanã lotado, com o apoio incondicional da nação e com a qualidade que esse elenco tem, dá sim para sonhar com títulos em 2024. Mas como sempre, tudo passa por entrega, por trabalho sério e por foco total. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A possibilidade de Cristiano Ronaldo vestir a camisa do Flamengo tem ganhado destaque e animado a torcida rubro-negra nas últimas semanas. O astro português, que atualmente atua pelo Al Nassr da Arábia Saudita, está em um momento de incerteza sobre seu futuro no clube. Fontes próximas indicam que o camisa 7 não pretende renovar seu contrato e tem a Copa do Mundo de Clubes da FIFA no horizonte, buscando um palco à altura de sua carreira para brilhar. Nesse contexto, o Flamengo surge como uma opção atrativa, especialmente pelo protagonismo que o clube vem conquistando no cenário internacional, além da paixão e força da sua torcida, a nação rubro-negra. A grande movimentação em torno dessa possibilidade ganhou um tom ainda mais provocador após as recentes declarações de José Botto, diretor de futebol do Flamengo. Em um contato descontraído com jornalistas, Botto não descartou a chance de trazer Cristiano Ronaldo para o mais querido. Com um toque de humor e sarcasmo, o dirigente português respondeu que o craque quer vir para o Flamengo, uma fala que, apesar de não ser um anúncio oficial, fez a torcida sonhar e criou um burburinho intenso nas redes sociais e nos bastidores do futebol brasileiro. A ideia de Cristiano Ronaldo defendendo o Flamengo, além de ser um sonho para muitos torcedores, representa uma virada de chave para o futebol sul-americano, que há tempos não recebe uma estrela desse calibre.
O impacto da chegada de um jogador do porte de CR7 ultrapassaria as 4 linhas, trazendo repercussão global para o clube carioca e um impulso econômico significativo. Patrocinadores, vendas de camisas e ingressos, além da visibilidade internacional, seriam diretamente beneficiados com a presença do português. No entanto, apesar do entusiasmo e da brincadeira de José Boto, é importante lembrar que a negociação com uma estrela do nível de Cristiano Ronaldo é complexa e envolve diversos fatores como salário, duração do contrato, objetivos pessoais do jogador e a estratégia do clube para o futuro. Além disso, a preparação para a Copa do Mundo de Clubes pode ser um atrativo para o craque, que busca manter seu nome em evidência em competições de alto nível. O Flamengo, por sua vez, tem se consolidado como uma potência no futebol sul-americano e pode ser um destino interessante para jogadores que desejam um desafio novo e a paixão de uma torcida gigante. Enquanto isso, a torcida do Flamengo segue atenta a qualquer novidade, ansiosa para ver se o sonho de ter Cristiano Ronaldo vestindo a camisa rubro-negra se torna realidade. A resposta descontraída de José Boto, mesmo que uma brincadeira, reacendeu a esperança de uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Seja como for, o nome do craque português já entrou para o imaginário da nação, que acompanha cada passo com expectativa, pronta para, quem sabe, celebrar um novo capítulo na história do mais querido. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!